Senhoras e senhores, boa noite. É com imensa satisfação que o Hospital Oftalmológico de Anápolis realiza nesse ato a primeira solenidade de formatura dos médicos residentes em oftalmologia, 2015 a 2018. Gostaria de falar um pouco mais sobre nossa instituição. Em 1994, foi inaugurado o Centro Oftalmológico de Anápolis. Em 2006, inauguramos o Hospital Oftalmológico de Anápolis. Em 2014, inauguramos o Instituto HUA, nossa filial, e fomos aprovados pelo MEC para a realização da residência médica de oftalmologia. Sonho idealizado pelo Dr. Augusto Pereira e realizado graças ao empenho, à dedicação de médicos preceptores e à equipe administrativa do Hospital Oftalmológico de Anápolis. O HUA é um hospital especializado em oftalmologia, que visa aliar a humanização no atendimento dos pacientes à tecnologia de ponta. É uma instituição compromissada com valores éticos, respeito ao ser humano e responsabilidade social, que atua com inovação e tecnologia, trabalha vida e buscando a satisfação dos seus pacientes. O HUA é referência nos exames e tratamentos da visão, em Anápolis e região, trazendo assim muita satisfação a toda a equipe. Gostaríamos, neste momento tão solene, registrarmos e agradecermos a presença dos familiares, amigos, colegas, médicos, preceptores da residência médica e equipe HUA e demais convidados. Convidamos agora para compor a nossa mesa, a mesa dessa sessão solene de formatura, Dr. Augusto Pereira. Dr. André Pena Correia Bittencourt. Dr. Eduardo Danos Fontonelli Feijó, acho que ele não poderá vir, né? Dr. Fábio Ramos Caiado. Dr. Juliano Pereira. Dr. Tiago Pedro Sena Silva. Dr. Vinícius Estival Veneziano Sobrinho. Para darmos início a esta sessão solene, convidamos o senhor Dr. Augusto Pereira, diretor, presidente do Hospital Oftalmológico de Anápolis, para fazer uso da palavra. Declaro aberta a sessão solene de formatura da primeira turma de residência médica em oftalmologia. Convidamos o senhor Dr. André Pena Correia Bittencourt, coordenador da residência médica do Hospital Oftalmológico de Anápolis, para fazer uso da palavra. Cadê a outra folha? Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar a mesa, na pessoa do Dr. Augusto, cumprimentar o corpo de preceptores do Hospital Oftalmológico de Anápolis, da nossa residência, na figura do Dr. Juliano, cumprimentar a doutora Jaqueline, representante
do Hospital Oftalmológico de Anápolis, do que se refere à administração. Cumprimentar os doutores Diogo, Aline e Evelyn por esse momento. Vendo você de beca novamente, não tem como a gente não recordar da trajetória de cada um de vocês recordarem da trajetória de cada um. E não tem como a gente se esquecer dos nossos queridos pais que nos apoiaram, que nos incentivaram, que ainda nos apoia, nos ama e nos orgulha e ficam orgulhosos das nossas façanhas, das nossas conquistas. Mas uma linha de sombra mais uma vez se aproxima. A primeira delas, o vestibular. E várias linhas de sombra se aproximaram na vida de vocês, na primeira sutura, na primeira dissecação, no primeiro parto, no primeiro plantão, na primeira nota ruim. Porque o idealismo de ser médico, no início ele é infantil, ingênuo. E a formação do médico, às vezes ela é dura. Porque nós tratamos com o sofrimento das pessoas. Então, quando a gente percebe que somente a compaixão e a paciência, como diz o Dr. Edmund Pellegrino, doutor em bioética, do Comitê de Bioética da Presidência dos Estados Unidos, ele nos diz que para uma boa prática médica é necessário compaixão, paciência e competência técnica. Então a gente vê, quando chega na nossa formação, que a competência técnica, ela nos impõe às vezes a frieza, às vezes nos afastando da compaixão e da paciência. E essas linhas de sombra vão aparecendo. E vocês passaram por uma linha de sombra muito importante, que foi quando vocês entraram aqui no curso da residência médica. E vocês perceberam que um paciente que te procura, ele precisa da sua técnica para saber quais são os parâmetros do ceratocone. Isso é básico. E vocês têm que oferecer isso para ele. Mas eles te procuram também porque eles não enxergam. Então eles não estão nem aí qual que é o parâmetro do ceratocone deles. Eles querem saber como é que eles vão fazer para enxergar. E agora, março, a partir da semana que vem, vocês estarão passando mais uma vez por aquele momento que às vezes nos dá ansiedade. Da primeira consulta, da primeira cirurgia que você vai fazer sozinho. Esse momento é um momento de muita reflexão e um momento de muita ansiedade. E neste momento eu gostaria de desejar a vocês que vocês sejam felizes. Mas como é que eu vou desejar que vocês sejam felizes falando que vai ser difícil? Que vai ter ansiedade, que vai ter responsabilidade, que vai ter dor? Aí eu me lembro, já vou terminar, de uma passagem que me ajudou muito. Quando eu terminei o curso de medicina, eu estava no primeiro ano de residência. A Alana sabe disso, que quando terminou a medicina eu não gostava de ser médico, porque é duro.
E eu escutei essa frase de um discípulo do mestre, do Rabi da Galileia, que perguntaram para esse discípulo como é que a gente poderia ser feliz nesse mundo. E o discípulo respondeu: do ponto de vista material, a posse do necessário já basta. Mas do ponto de vista moral, ter a consciência tranquila e ter fé no futuro. Isso nos incentiva a acordar toda segunda-feira de manhã e vir para o hospital, ou ir para a clínica de vocês, ou ir para o fellow e fazer a cirurgia. Porque nas suas primeiras cirurgias, quando vocês olharem para o paciente e perceberem que, do ponto de vista material, o necessário, a posse do necessário já basta, vocês colocarão o honorário médico como uma consequência e não um objetivo. Porque se nós tivermos no nosso paciente um objetivo financeiro, o nosso triunfo será pífio. Não seremos felizes. Mas quando vocês forem operar o seu primeiro paciente, e depois da cirurgia, vocês, mesmo se der errado, vocês terem a consciência que vocês fizeram o possível, a consciência de vocês estará tranquila. Quando você chorar com o seu paciente, né, doutor? Depois daquela complicação, você está tendo com ele mais do que responsabilidade, você está tendo compaixão. Isso é mais que oftalmologia, isso é amor, isso é servir. E toda vez que vocês acordarem de manhã para fazer a cirurgia de vocês, apesar da ansiedade, da dificuldade que vai ser no início, vocês terem fé no futuro e saber que aquela cirurgia é o primeiro passo que vocês darão nas vidas de muita gente, que no final de tudo, quando vocês pararem de operar, quando vocês forem dono de hospital, e poder falar para o filho de vocês: olha, eu fiz a diferença na vida de muita gente. Esse dia vocês serão extremamente felizes. Mas ter a consciência que vocês estão no caminho, ter a fé no futuro, te farão felizes, dentro do possível. Então o que peço para vocês é consciência tranquila e fé no futuro. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham um futuro brilhante. Muito obrigado. Convidamos o senhor Dr. Fábio Ramos Caiado, preceptor da residência médica do Hospital Oftalmológico de Anápolis, para fazer uso da palavra. Primeiro eu gostaria de cumprimentar a mesa, cumprimentar a doutora, cumprimentar os demais convidados e o pessoal todo que está aí. Só eu que estou sem gás, ainda bem. Eu antes de tudo, de parabenizá-los. Eu acho que é mais uma etapa vencida. Acho que virão outras pela frente. Como disse o Dr. André tão brilhantemente, serão, acho que cada vez mais difíceis, mas que estão aí para ser vencidas. Senão não seriam etapas. E eu acho que a gente vai se calejando e vai adquirindo cada dia mais a maturidade necessária para a próxima etapa. Eu torço mesmo por vocês. Acho que eu passei boa parte
do estágio, da residência, da convivência com vocês, e acho inclusive que acrescentou muito, não só para mim, mas acho que para vocês também. E como eu volto a dizer, é mais uma etapa que vai ser vencida. Eu torço para que venham outras, e eu tenho certeza que vocês estão com um preparo absolutamente necessário e eficaz para vencer mais essas outras etapas que virão. Vai ficar só o meu parabéns mesmo, e sorte para vocês no caminho que vem pela frente. Que Deus abençoe sempre a mão de vocês, e lembrem bastante do bom recado, doutor André, aqui, para fazer com a máxima competência, com a máxima inteligência, com a máxima ciência possível, porque eu acho que ficou bem claro que o impossível não depende da gente, mas então a gente tem que trabalhar com responsabilidade e dentro da possibilidade e da capacidade de cada um. Eu torço para que cada dia mais a ciência de vocês se torne cada vez mais forte e a capacidade acompanhe isso tudo. Boa sorte. Convidamos o senhor Dr. Tiago Pedro Sena Silva, preceptor da residência médica do Hospital Oftalmológico de Anápolis, para fazer uso da palavra. Boa noite a todos, boa noite à mesa, boa noite, doutora Jaque. Gostaria primeiro de parabenizar, doutora Aline, doutor Diogo, doutora Evelyn, por um momento tão único, um momento tão sublime na vida de vocês, como é essa formatura, Então, me relembrar um pouquinho que foram 3 anos de convivência diária, tão intensos, na busca de aperfeiçoarmos realmente esse conhecimento, e que conseguimos, pelo menos acho que atingir um nível mínimo satisfatório de conhecimento. Mesmo que isso talvez até tenha me custado um pouquinho mais dos poucos fios que ainda restam nas cirurgias, mas realmente foram muito bons. Passando para essa próxima fase, realmente a responsabilidade aumenta. Quanto mais a gente vai se tornando independente, as responsabilidades aumentam um pouco mais. Então, vamos ser responsáveis agora, nossa cirurgia, tudo. Então, o que eu tenho a desejar para vocês é muito boa sorte, que Deus acompanhe sempre e estudem muito, para a gente sempre buscar a perfeição e zelar pelo um dos bens maiores do ser humano, que é a visão. Então, boa sorte e um abraço aos 3. Convidamos o senhor Dr. Vinícius Estevão Veneziano Sobrinho, preceptor da residência médica do Hospital Oftalmológico de Anápolis, para fazer uso da palavra. Boa noite, senhoras, senhores presentes, doutores, doutoras. Cumprimento os pares da banca e confesso que meu ponto fraco é falar em público. Então, espero que não se importem que a minha parte será somente em leitura. Peço o uso da tribuna para a doutora Jaqueline. Como? É a leitura, pessoal, mas não é nada digitado, tá? De próprio punho. 3 anos se passaram. E antes disso, ainda foram quase 2 anos de estágio. Este é mais que um momento de cumprir formalidades. Sobretudo, um marco paradigmático na vida de cada colega e na história do HOA. Este primeiro ciclo se completou. Foram muitas horas investidas, madrugadas intermitentes de estudo, diligência, tolerância e superação. Para que tudo isso? Faço analogia a uma parábola bíblica de Mateus 13:45. O reino dos céus
também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Hoje, somos melhores do que ontem, e o sacrifício foi recompensado. Vocês são como pérolas deste hospital, ajudando a dar significado também para outras pessoas. Sou muito grato ao esforço herculeano de cada residente que hoje forma, me instrumentando em cirurgias de alta complexidade. Onde já se viu um residente em oftalmologia assumir tanta responsabilidade em tão pouco tempo? Podem se orgulhar dessa experiência, porque 90% das residências médicas em oftalmologia não oferecem esse tipo de experiência em cirurgias vitreoretinianas. Quem não se lembra das veias verticosas, marco anatômico equatorial ocular do buccal, ou de segurar a temida lente de vitrectomia, sem respirar nem tremer. Manter centrado no reflexo vermelho, como um disco voador. Disco voador? Está louco? Sim. Parecemos astronautas, com 3 pedais diferentes, um do microscópio, outro do laser e o outro do equipamento vitreófico, cada um com muitas funcionalidades e botões, e infinitas sondas de laser, de cauterização, infusões e ainda um óculos gigante amarelo. Como não dizer que isso parece extraterrestre? Como conselho, deixo, nunca faça um procedimento com pressa. Antes, se dê o tempo, cada um em seu ritmo. A administração do HUA, majesticamente, conseguiu unir pessoas em prol de uma causa, a de ver um mundo melhor. Lembremos do famoso bordão da medicina: não tratamos a doença, tratamos o doente. Sempre escute seus pacientes. Não me esqueço dos versos de um deles: ninguém dá nada a ninguém se não tiver recebido, ou que receba de alguém, porque se fez merecido. Para finalizar, o pouco que podemos ensinar é um pontapé para o início de uma nova trajetória. A verdade é que a habilidade se adquire, leia e aprenda sempre. Foi um orgulho, privilégio e honra conviver com esta turma, cada um com seu dom. Doutora Aline, seu dom de simpatia e graça contagia o ambiente de bons sentimentos. Doutor Diogo, seu dom social. Não me esqueço, em 2013, minha mãe trouxe uma paciente e, ao acompanhar eu e o Dr. Diogo na Anjo Laser, me chamou a atenção. Seja igual ao Dr. Diogo, converse mais com os pacientes. Doutora Evelyn, seu dom da sinceridade e bom ânimo sempre traz sorrisos onde chega. Dr. Fábio, ex-estagiário nosso, já nasceu pronto, aquele cara que já nasceu pronto para tudo nessa vida. Deixe uma frase de Albert Einstein: não sou mais inteligente que ninguém. A diferença é que fico mais tempo no problema. Obrigado. Deixa eu subir um pouco aqui, modificou alguma coisa. Convidamos a todos a ouvir o vídeo do Dr. Eduardo Damos Fontenelle Feijó, pois ele não pôde estar conosco, mas virtualmente ele está. Mandou mensagens. Oi, pessoal. Boa noite. Em primeiro lugar, eu quero pedir desculpas por não estar presente. Eu queria muito estar presente aí, dar um abraço em cada um de vocês, mas infelizmente, por motivos familiares, eu não pude estar aí. E, em primeiro lugar, eu queria parabenizá-los, né, o doutor Diogo, a doutora Evelyn, a doutora Aline, por essa formatura. É uma ocasião muito especial, é uma ocasião solene,
é o ponto de partida para vocês. Na verdade, não é o fim da residência, na verdade, é um começo de uma vida profissional, e que eu desejo que vocês sejam muito felizes nessa nova etapa. E eu quero contar uma história aqui para ilustrar esse momento. Em 2008, aproximadamente, em 2007, 2008, não tenho uma boa lembrança, o Dr. Augusto me chamou lá na sala dele, que hoje é a sala onde seu Siló trabalha, e eu sentei meio apreensivo, né? E o Dr. Augusto falou para mim assim: Feijó, eu estava pensando em montar uma residência médica aqui no hospital. O que você acha? Eu falei: bom, doutor Augusto, eu não sei, não sei se dá certo, eu acho que não vai dar certo, sabe? É um hospital particular, então eu acho que não vai dar certo. Eu fui para casa nesse dia pensando comigo assim: nossa, doutor Augusto é muito sonhador, né? Ele criar uma residência médica aqui no hospital, então é muito sonho. E hoje, passados uns 10 anos, o Dr. Augusto estava certo, e quem tinha visão limitada era eu. Vocês estão aí se formando, a primeira turma de residência a se formar pelo HOA, e levem essa lição de empreendedorismo, de visão de futuro, de liderança, que o Dr. Augusto com certeza mostrou para todos nós. E se essa residência hoje existe e se hoje está dando certo, vocês devem agradecer muito a figura do Dr. Augusto e ao Dr. André Pena, que abraçaram essa causa, abraçaram de uma forma muito firme essa causa, e hoje isso é uma realidade. Então, parabéns a todos vocês que peguem esse título de especialista em oftalmologia e honrem, e que isso seja só o começo, que isso vai abrir portas para vocês como excelentes profissionais. Convidamos agora o Dr. Augusto Pereira a se posicionar, por favor, para que possamos convidar também os formandos para requerer o grau em seu nome. Por favor. Convidamos agora a doutora Aline Maria Preis para receber o seu grau. Chance for you, 'cause there's a spark in you. You just gotta ignite the light and let it shine. Just on the night, like the 4th of July. 'Cause baby, you're a firework. Come on, show 'em what you work. Make 'em go shoot across the sky. Baby, you're a firework. Come on, let your colors burst. Make 'em go You're gonna leave 'em all in there. Convidamos neste momento o Dr. Diogo Pérez da Silva. Cannot be replaced. If you only knew what the future holds. After a hurricane comes a rainbow. Maybe a reason why all the doors are closed, so you could open one that leads you to the perfect road. Like a lightning bolt, your heart will glow.
E neste momento convidamos a doutora Evelyn Silva Caetano. Parabenizamos aos formandos e desejamos muito sucesso nesta etapa de suas vidas. Que Deus os abençoe sempre, que seja assim ricamente abençoados nessa nova etapa e que vocês possam exercer a profissão com muito amor, com muito carinho e que sempre lembre de todos os exemplos que vocês tiveram aqui no nosso hospital. Muito obrigada. Convidamos agora o preceptor, Dr. Juliano Pereira, para proferir uma oração e fazer uso da palavra. Muito boa noite a todos. Boa noite à mesa. Professor Dr. Augusto, Dr. André e os demais preceptores. Boa noite aos formandos em título de especialista em oftalmologia. Eu confesso que quando eu comecei a operar minhas cataratas há uns 10 anos atrás, eu tomava um propanololzinho, porque aquele estresse, aquela ansiedade, os primeiros 2, 3 meses eu tomei mesmo. Acho que eu tinha que tomar hoje também. Para começar a fazer isso que a gente está fazendo aqui. E eu não queria, antes de começar, eu tenho que pedir desculpa aí aos pais, aos namorados, aos filhos, mas eu tenho que dar um cheiro nessas moças que tanto sofreram comigo no centro cirúrgico fazendo isso. Não sei não, cara. Nós montamos, por minha iniciativa, um grupo de WhatsApp entre nós 4, porque eles estavam com o R3. E como preceptor de catarata, na verdade, quando termina a residência, você quer sair fazendo catarata, né? Então eu criei esse grupo para que nós pudéssemos conversar e talvez podar algumas arestas e colocar as coisas no eixo. E a última vez que a gente conversou, estava uma reclamação demais. Eu falei, para com esse trem, manda nude logo. Ninguém se pronunciou, eu fiquei com medo do Diogo mandar. Falei, não, Diogo, você não. Né? Eu estou falando isso para vocês entenderem o nível de sentimento gostoso que existe entre nós. Não é verdade? Parabéns por esse momento que se inicia na vida de cada um. Até hoje, nessa terra, o espírito mais evoluído que pisou nessa terra, e talvez o mais importante, ali eu falei talvez porque foi a partir dele que se iniciou o cristianismo. Para nós, o mais importante. Por quê? Porque nós somos cristãos. E o que Jesus quis fazer quando ele pisou nessa terra, os seus 33 anos de pura perfeição espiritual. Ele quis demonstrar que viver um caminho de verdade, um caminho de caridade, de compaixão, de ternura para com os próximos, nunca esquecendo a verdade, porque muitas vezes é muito doída, mas se vivenciada com ternura, ameniza. E o que ele espera
de nós, filhos e irmãos, filhos de Deus, espera que nós possamos viver os seus ensinamentos. Viver os seus ensinamentos. O católico vai à igreja, escuta o padre, ouve o sermão, traz para si o que foi de melhor e sai da igreja e vai vivenciar isso no seu dia a dia. Para ele, está ótimo. O evangélico vai para o culto, escuta o sermão do pastor e vive a palavra de Jesus à sua maneira. O espírita vai para o centro espírita, absorver as energias maravilhosas da natureza e, a partir dessas energias, dá passe, buscando que a energia divina acalme os corações dos mais necessitados. É a maneira a qual vive as palavras de Jesus. Tem aqueles que vão de casa em casa e supõem que naquela casa Jesus não habita, ou a palavra de Jesus não está ali, bate campainha e quer mostrar a palavra de Jesus. Ótimo, está vivenciando a palavra de Jesus à sua maneira. E o que nós, médicos, devemos fazer? Viver a palavra de Jesus. Amar ao próximo como a si próprio. Pelo menos deveríamos nos amar. Muitas vezes a gente vê que o ser humano não consegue se amar a ponto de nem se perdoar. Então, como que vai amar o próximo se você não consegue se amar? Como você vai perdoar o próximo se você não consegue se perdoar? Dentro do nosso consultório, muitas vezes entram pessoas cuja principal mazela é a falta de um sorriso, de um ombro amigo e de uma palavra que encontre no médico alguém que possa servir de instrumento de Deus, para que saia da boca uma palavra de carinho, de conforto, de amor, de amizade. Claro que ninguém paga uma consulta para isso, mas você pode ter certeza, eles vivenciaram esses 3 anos aqui, que o que o paciente muitas vezes mais precisa é disso, que tenhamos a possibilidade dentro dos nossos corações de exercer isso para os nossos pacientes. Vocês vão para o fellow, vocês não vão operar o olho. Eu não vou fazer uma cirurgia de catarata, não. Vocês vão fazer um procedimento cirúrgico em uma pessoa que precisa ter o olho operado para melhorar a visão. Uma pessoa que poderia ser sua mãe, poderia ser seu pai, seus irmãos. Nós devemos encarar os nossos pacientes assim. Não sou o melhor cirurgião do mundo, não sou perfeito. Vocês que me acompanham muitas vezes têm dificuldade. Às vezes eu paro, rezo durante a oração, peço ajuda espiritual para que Deus me utilize como instrumento do seu poder curador, para que eu não seja responsável para que aquele paciente ali que está dependendo de mim passe o resto da vida sem enxergar, que isso ia me machucar muito. E acho que nós devemos viver assim no nosso dia a dia. Não somos perfeitos, muito pelo contrário, mas vamos procurar exercer com o próximo aquilo que gostaríamos de vivenciar com nós mesmos, com os nossos pais. Você, como o Dr. Vinícius diz, Diogo, extremamente organizado, com boas ideias, antenado em coisas boas, isso pode fazer para melhorar aqui, pode fazer para melhorar ali. Eu vejo essa sua melhor característica. Você, uma cirurgiã que parece que já nasceu operando, em todas as áreas, catarata, plástica, glaucoma, estrabismo, a mão dessa menina nasceu para operar. Você nem precisa falar, né, Baiana? Baiana é alegria pura, rapaz. É o que, papai?
Se pudesse juntar as 3 principais características de cada um, daria uma pessoa perfeita. Mas Deus, quando a gente nasce, Ele te dá um dom. E cabe a você perceber qual é o seu dom e desenvolver esse dom da melhor maneira possível, dentro das melhores possibilidades que lhe são oferecidas. Dr. Vinícius trabalha em mais de um serviço de residência médica, e o que ele falou aqui é verdade. Vocês dois que passaram uma prova de fellow em Belo Horizonte, vocês vão notar a diferença. Eu tenho certeza que nossa amizade não vai acabar e a gente vai saber disso. Podem contar conosco para tirar dúvidas, para tudo. Quando eu cheguei aqui na primeira semana, Dr. Augusto, Dr. André, Dr. Alexandre estavam viajando e eu assumi aqui praticamente sozinho. Na primeira semana chegou um menino de 9 anos que foi abrir o cooler do computador e o cooler rodou e cortou o olho dele. Rompeu a córnea, esclera. E eu não consegui falar com nenhum dos 3, porque eu lembro dos 3 que já estavam aqui. Liguei para o Dr. João em Brasília, meu preceptor de catarata. Falou: Juliano, calma. Respira, você sabe o que tem que fazer. Vai lá e faz, é tranquilo, já fez isso aqui comigo várias vezes. Conta comigo. Sou muito grato a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para viver com vocês e seus familiares esse momento tão importante, que agora vocês vão caminhar de mãos soltas. Porém, nunca se esqueçam que a mão de Deus está sempre estendida para o nosso lado. E nós devemos sempre agradecer por isso. Agradecer pelas coisas boas, principalmente, e agradecer também pelas coisas ruins. Mas se nós agradecemos pelas coisas boas todos os dias, quando alguma coisa pesada, ruim acontecer, porque acontece na vida de todo mundo, você não vai ter vergonha de segurar na mão dele e falar: me ajuda, meu pai, porque você agradeceu por tudo. Tá bom? É o que eu queria falar. Eu também sou igual ao Vinícius, eu não gosto muito de falar, não sei falar. Eu devia ter trazido aqui alguma coisa para ler. E eu também estava conversando com o Dr. André antes, eu falei com ele: eu vou começar assim, ó. Quando Deus criou o mundo... Aí ele me falou: você sabe que são só 5 minutos? Eu falei: danou-se, porque agora tudo que eu tinha programado de falar a história todinha, o Velho Mandamento Novo, o Velho Testamento Novo. Beleza. Então eu gostaria que nós elevássemos nossos pensamentos a Deus e agradecêssemos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui nessa vida juntos, aprendendo uns com os outros, dando as mãos para caminharmos juntos, um ajudando o outro na hora do tropeço, que são tantos e, contudo, tão importantes. Que esse mesmo Deus nos proteja, nos abençoe, abençoe os nossos corações, que nós possamos viver intensamente esse amor que é tão perfeito e que modifica tantas vidas, que nós possamos ter a nossa caminhada coberta por todos os trabalhadores que existem nesse mundo espiritual tão grande. Que nossa Mãe Maria Santíssima, tão importante por ter sido escolhida para gerar o ser humano mais puro que essa terra já teve o prazer de sentir, possa nos abençoar e possa levar até o nosso Pai as nossas orações. Que nosso Pai nos abençoe de tal forma que sempre possamos acreditar que somos instrumento de sua cura, de sua palavra, que nós possamos fechar os nossos olhos e olhar para dentro de nós mesmos e encontrarmos essa centelha divina
que nos mantém em pé, fortalecidos, e descobrir que somos pedaço da carne de Jesus, que somos abençoados por sermos filhos de Deus, que nós possamos desenvolver os nossos dons de tal forma que quem nos procurar em todas as circunstâncias da vida possam sair fortalecidos por sentirem em nós a presença imensurável do amor, que um dia, tenho certeza, vai dominar esse planeta. Que assim seja. Eu só queria falar mais uma coisa, que quando tocou o hino nacional, eu fiquei muito emocionado. Tem muito tempo que eu não escuto o hino nacional e tenho estado extremamente insatisfeito com a política nesse país corrupta, e não só a política da parte política. Tudo é corrupção. Quantas vezes eu falo na minha casa, gente, pelo amor, vamos mudar daqui para o Canadá, vamos mudar daqui para os Estados Unidos, para Paris. Quando tocou o hino nacional, eu acho que a gente deve escutar mais vezes. Eu falei, cara, você é brasileiro, você faz parte desse país. Vamos acreditar que cada um fazendo a sua parte, esse país vai ser melhor. Só por escutar o hino. Então que vocês carreguem esse sentimento dentro de vocês. Vocês são brasileiros e não desistem nunca. E foram muito bem educados na parte oftalmológica, porque os preceptores que existem nesse hospital são fantásticos, todos em suas áreas. Parabéns, que Deus abençoe o caminho de vocês. Convidamos agora a formanda, doutora Evelyn Silva Caetano, para fazer uso da palavra, em nome também dos colegas formandos. Boa noite a todos. Hoje é um dia de imensa alegria, não só para nós 3 formandos, mas para todos que de alguma maneira tornaram possível essa realização. Agradecendo acima de tudo a Deus, que nos abençoou e vem abençoando diariamente. Aos preceptores, conhecidos também como staffs, cito uma frase de Isaac Newton que diz: se eu vi mais longe, foi por estar de pé sobre ombros de gigantes. Se estamos aqui hoje, foi pela capacidade, perseverança e paciência de cada um de vocês que aqui estão. Desculpa. Que acolheram nossas dúvidas e tentaram nos mostrar o caminho. O nosso agradecimento é especial ao chefe da residência, Dr. André Pena, e a todos os demais que nos acolheram, ensinaram, orientaram, chamaram a atenção, mas que foram fundamentais no nosso crescimento como residente. Gratidão eterna, queridos professores. Aos meus colegas e amigos R2 e R1, o tempo passou e não pensamos que seria tão rápido. Expectativas, ilusões, medo, superação, limitação, reconhecimento. Vivenciamos as mais diversas emoções. Ainda somos expectativas, sonhos e mais uma mistura de sentimentos, dos quais se destaca a saudade. Em um dia muito próximo, ainda nos viraremos para trás e até diremos erroneamente a frase: eu era feliz e não sabia. Nós éramos e somos felizes por tudo que nos foi dado e nós sabemos. Parabéns a todos os residentes. Esperamos ter contribuído de alguma maneira nesses anos. E dizemos: o mais importante em uma maratona não é sair na frente, mas ter resistência para completar o percurso. Permaneçam firmes. Estaremos torcendo por cada um, mesmo distante. Aos funcionários e parceiros que estiveram presentes na nossa rotina Gauá,
a toda a equipe da diretoria, administração, financeiro, secretaria, enfermagem, exames, telefonia, recepcionistas, agendamento cirúrgico, nosso muito obrigada. Aos anestesistas pela paciência e compreensão no nosso aprendizado diário, a toda a equipe da limpeza que trabalha impecavelmente em todos os setores. Muito obrigada a todos. E, por fim, aos grandes responsáveis e mais importantes, nossa família, a nossa grande família. Aos meus pais, Odilo e Rosa, aos pais do Diogo, Revaíra e Antônio, aos pais da Aline, Antônio Carlos e Nara, e aos filhos dela, Narinha e Gabriel, aos nossos irmãos, avós, primos, namorados e amigos, que estiveram sempre presentes, mesmo que distantes, torcendo, vibrando, apoiando e compartilhando conosco os sentimentos de uma vida de residente. Devemos muito a vocês e somos eternamente gratos por fazerem parte de nossas vidas. O nosso eterno obrigado. Agora a gente vai entregar uma lembrancinha para vocês. Everybody, thanks. Palmas a eles, né, pessoal? Convidamos agora o Dr. Augusto Pereira para fazer o uso da palavra e para dar o encerramento a esta sessão solene. Senhoras, senhores, prezados colegas e colegas formandos, eu quero iniciar dizendo que, como sempre, a minha esposa tem razão. Eu sempre digo para ela que eu não conheço ninguém que gosta de tanta celebração e tanta festa. Mas é preciso mesmo, é preciso celebrar a concretização dos nossos sonhos, a alegria, as vitórias. Eis-nos aqui, após 3 anos de um esforço concentrado no estudo e aprendizado da maravilhosa ciência da oftalmologia. Pessoas como nós sentimos grande prazer em evoluir intelectualmente, exercitando nossa memória, nosso raciocínio, acompanhando a evolução das pesquisas científicas e contribuindo com nosso estudo, observação, nossos próprios trabalhos científicos apresentados em congressos, publicados em revistas especializadas, desenvolvendo novas técnicas cirúrgicas e colocando-as em prática neste mundo que está em constante evolução. Neste sentido, aqui está presente um grupo com grande sintonia. Professores e alunos, irmanados em ideal e, como diz o Dr. Vinícius, pela confiança, pela parceria e pelo companheirismo. Neste terreno árido e acidentado,
A rebeldia, a infidelidade, os desatinos, imprudências, quedas, violências vicejam. E muitas pessoas, muitas delas autoridades, defendem a ideia de que são detentores da verdade e se acham no direito de ferir, difamar, agredir, perseguir, roubar, em nome do que consideram ser conceito intelectual correto. É neste mundo em crise e neste terreno desértico que o serviço de residência médica da Fundação HOA está brotando. É aqui que devemos fazer valer as nossas bases, buscar a nossa essência, fincar pé, com fé e esperança, e fazer como Paulo de Tarso, que foi aquele agricultor que teve a capacidade de adaptar a delicada flor do Evangelho de Jesus a um mundo, a um terreno mais árido do que esse nosso atual. Mais do que professores ou alunos, devemos ser educadores de nós mesmos. A verdadeira educação é autoevolutiva, acontece dentro de cada um. No nosso mundo íntimo, quando falamos, eu não quero mais repetir. É aquele momento de amadurecimento em que o interesse egoístico deixa de ser o nosso perverso mestre. O mundo está em crise, mas como o ideograma chinês, o momento de crise é de muita dificuldade, mas também de muitas oportunidades. Queridos formandos, nesta vaga, onde o que era está sendo desconstruído e o que vem ainda não se descortinou, construam sua carreira profissional com toda a bagagem técnica científica que vocês adquiriram aqui, mas, principalmente, se mantenham no trilho do amor, sintonizados com seu mundo íntimo, com constante evolução, mirando sempre o guia e modelo do Cristo, de doçura, de delicadeza, de espiritualidade e de fineza. A vitória profissional é vista em trabalhos científicos, em atendimentos terapêuticos, no respeito que recebemos dos nossos pares. Porém, ela nasce no coração, onde mora a alma da vitória, nessa curta vida. Como diz com propriedade o grande mineiro Carlos Drummond de Andrade, mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. Consciente da necessidade de estar sempre renovando as minhas ideias e sentimentos, eu me despeço de vocês não como um mestre, mas como um colega aprendiz em busca de constante inspiração. Se vocês seguirem sua profissão de oftalmologistas com esse propósito, estarão honrando este grupo de professores que dedicaram com esforço e muito amor o seu tempo para instruir vocês. Inteligência com objetivo é sabedoria e esvazia o coração de qualquer ansiedade. Sejam felizes e cuidem de valorizar o que não é perecível, porque vocês, nós, todos que estamos aqui, somos deuses, só que projetados num turbilhão de pó. E tudo que tocamos pode se perder em apenas um segundo. Muito obrigado.